Ora, boa noite, Macanudo. Estamos aqui com três das estações-chave. Estavam mais para norte do país, aqui no aniversário, no sexto aniversário do Plano 333. Eu sei que aquilo lá para cima correu bem, mas vamos ouvir da voz deles como é que isto foi. Diz lá, Mondego Sul, como é que isso foi aí para cima? Estava muito frio? Então, daqui, estação Mondego Sul, estação chave número 1. Aqui correu bem. Não estava frio, estava uma noite escura. Agora já anoitece mais cedo. Portanto, ficou assim mais escuro, mais cedo do que eu estava a contar. E tive que andar à luz de lanterna. Mas correu bem. Apareceram algumas estações novas. Em CV, pelo menos uma estação nova, mas que era um conhecido meu, que eu chateei para cá aparecer, e que também não era de muito longe. Depois, ainda mais a norte, portanto, muito mais a norte, penso eu, para a zona de Canidelo, ainda ouvi alguém a chamar, mas depois não me respondeu. Pronto, isto também já foi em PMR. Foi assim uma coisa que também seria uma estação nova que nunca tinha aparecido. Aqui lá para cima, para o norte, não tem tantos aderentes até agora, ou os que há estão distantes o suficiente para nunca terem feito contacto uns com os outros. E pronto, foi assim. Onde eu estava, ouvia-se muito bem o Charal, os contactos que o Charal fez, alguns eu também os fiz, porque eles chegavam a mim também. Mas pronto, estávamos os dois, embora estivéssemos a cerca de 60 km um do outro, estávamos os dois em pontos muito altos. Também as pessoas. Tu estavas onde? Na Serra da Boa Viagem? Eu estava na Serra da Boa Viagem e ali o Nelson está numa serra na zona de Porto Mós, se não me engano. E a malta toda que está entre nós os dois ouvimos os dois muito bem. E aqueles que estão ao lado, tanto para este ou para o oeste, em relação ao Charal ou a mim, chegam aos dois sempre. Só quem está para norte de mim é que o Charal se calhar já não ouve, e quem está para sul do Charal é que eu já não ouço. Mas pronto, a maioria das estações que nós contactámos, contactámos os dois as mesmas, ou quase. Nelson, então e aí do teu lado, sei que vocês conseguiram coordenar-se uns com os outros para fazer as chamadas. Explica-me lá um pouco como é que isso foi. Então, boa noite a todos. Correu bem. Foi um exercício diferente, foi um desafio diferente. Foi bastante interessante o desafio. Como o Luís Lemos e temos aqui o colega da Estação Arda, Miguel Franco também. Foram três estações praticamente muito próximas, muito bem posicionadas, portanto, estávamos todos praticamente em posições muito altas. A hipótese de sucesso foi muito boa. E foi um exercício, uma comemoração, mas foi um exercício diferente. Exigiu uma coordenação diferente e correu muito bem, correu muito bem. Como o Luís Lemos disse, houve estações intermédias a nós três que nós três praticamente conseguimos ouvir. Houve estações que responderam aos três. Aqui do meu lado não houve estações novas, foram as mesmas do costume, sempre a média de 15 a 20 estações, as estações do costume, mas foi muito interessante conseguir, pronto, e já vai do treino também, já vamos com muitos fins de semana de treino, e provou-se que esses treinos todos deram os seus frutos. Pronto, como estava a dizer, tivemos aqui 3 estações muito bem posicionadas e que ouvimos muitas estações também. E conseguir coordenarmos os três foi um desafio bastante interessante, onde todo o espaço foi respeitado, onde todo o código de conduta foi respeitado e levado à risca. E ficou provado que este exercício correu bem, não houve atropelos, e ficou provado que o treino faz falta, e o resultado dos treinos é isto mesmo. Neste caso foram, aqui na nossa zona, temos aqui nós três, foi as nossas 3 estações, a estação Mondego Sul, a minha estação Charal e a estação de Miguel Franco, a estação Arla. Conseguir conciliar tudo, ouvir as estações todas e conseguir
respeitar o espaço uns dos outros e respeitar o trabalho em si, epá, foi bastante interessante e acho que foi uma camaradagem muito, muito bem feita. Correu excelente. Epá, fiquei contente com todo o exercício, fiquei contente com o trabalho feito e com a missão, mas ainda fiquei mais contente no fim, no PMR, porque no PMR é que apareceram muitas estações novas, muitas estações daqui da nossa zona que nunca tinham entrado e acabaram por entrar também, se calhar resultado da publicidade também que foi feita por esta comemoração deste sexto aniversário do treino Plano 333, e apareceram muitas estações novas e ficamos até um bocadinho mais tarde em conversa e pá, foi bastante interessante. Mesmo em PMR, conseguir respeitar os passos, conseguir respeitar os tempos e fazer uma boa comunicação, nada de atropelos, foi muito interessante, foi um desafio muito interessante, e isto só prova que pá, o treino vale sempre a pena e é sempre bom todos os fins de semana, nunca é demais treinar e o resultado está à vista. Da minha parte foi 100%, foi top, foi 5 estrelas, gostei muito, foi um desafio, foi-nos proposto um desafio diferente e epá, foi missão cumprida, foi isso mesmo, Miguel. Epá, ainda bem, porque realmente foi um desafio em que uma coisa é o treino, em que as pessoas estão em casa ou vão para o cimo do monte, como tu, e depois logo se vê o que é que sai, mas entretanto dizemos, não, agora temos um treino, tem que ser todos ao mesmo tempo, e tem que partilhar o tempo, porque senão acaba-se o tempo. E pelos vistos resultou. Depois já lá vamos à parte do PMR e damos aqui mais uma ronda para conversar aqui um bocadinho mais, porque acho que as pessoas lá em casa gostam de saber esses pormenores. Mas temos aí o Miguel Franco, e o Miguel Franco foi uma história diferente, porque eu vou pedir para ele contar, mas ele teve praticamente offline, ele só tinha telefone e SMS, portanto, ele nem sequer teve grande comunicação, eu não lhe dei indicações quase nenhumas, ele sabia que era um treino com 6 estações, e a única coisa que ele me perguntou, não sei se na véspera, se como é que foi, dizer, como é que eu chamo? E eu digo, diz isto, diz aquilo, ele, ok. E eu não soube mais nada dele até uns minutos antes, onde lhe mandei uma mensagem a perguntar: estás aí? E estava, claro, tinha que estar. Miguel, podes adiantar aí como é que foi do teu lado? Ok, boa noite a todos. Boa noite a todos. Foi, começou assim como tu estás a dizer, Miguel, com muito pouca comunicação entre nós, ainda assim mais do que se fosse um caso extremo de necessidade em que tinha ido tudo abaixo e tal. Pronto, é como dizes, tínhamos telefone e tínhamos SMS, no entanto, foi mesmo só um SMS ali, uma dia anterior ou algo assim, que eu te perguntei como é que deveria chamar, no sentido de qual era a identificação da minha estação. E pronto, e foi assim. E é curioso que eu, enquanto estava a preparar tudo para levar para a localização onde estive também, estive na minha carrinha, estava a confirmar se tinha fusíveis, se tinha uma segunda antena, se tinha uns cabos para uma segunda bateria mais pequena, pronto, estava a confirmar aquela coisa toda e estava a pensar, epá, isto até está a ser bastante parecido a uma situação para a qual a uma das situações para a qual nós nos preparamos com isto do treino, que é realmente não ter contacto com mais ninguém, porque tudo isto, devo adiantar, em prol da verdade, eu tive sem redes sociais, tive um problema no telefone e tive sem redes sociais. E então, de forma natural, aconteceu assim. Mas foi curioso que estávamos a começar o treino e recebo uma mensagem de tua, Miguel, perguntando se eu estava aqui, estás aí, está tudo pronto, ou algo assim do género, e eu dei uma gargalhada porque pensei, o Miguel está atrapalhado, porque não sabe realmente nada de mim. E pronto, e claro que lá estava, portanto foi bastante parecido àquilo para que nós treinamos. Sabemos que é àquela hora, sabemos o que devemos fazer,
e temos que lá estar e fazê-lo, e mais nada. Portanto, foi um treino muito bom, gostei muito. Já fiz imensos treinos, imensos exercícios, tanto por aqui como através de outras entidades e tudo mais, mas correu lindamente, como o Luís e o Nelson disseram e antes, correu espetacular, porque houve respeito entre todos, houve coordenação, houve tempo para tudo, houve espaço, houve tudo. E tivemos também uma grande ajuda, que foi a ausência de propagação, pelo menos do que eu me apercebi. O único som, o único QRM que chegava a mim, o único ruído era de estações muito longe, mas que curiosamente eram todas as que eu vi, estava tudo a tentar participar no plano. Muito na zona de Lisboa, eu estava muito bem posicionado, estava na Estrada Atlântica, entre a Foz do Arelho e Salido do Porto. Estava a uma altitude razoável, estava a cerca de 40 km do Nelson e a cerca de 80 do Luís. Mas havia muita gente em Lisboa, só que era tanta gente a querer participar que eu nem tentei meter lá o bedelho, como se costuma dizer, para não criar ali alguma confusão. Mas era só o que havia, era só o que se ouvia no éter, era praticamente pessoal a participar no treino ou a tentar participar no treino. Tive 2 casos muito curiosos, que um deles foi de uma estação de Alenquer, o Rocha 05, o Duarte, que eu me apercebi que ele estava a tentar fazer contacto comigo, mas depois havia sobremodulações, depois havia muito ruído ali pelo meio dos outros colegas que estavam a tentar entrar, e só conseguia ouvir aos cortes. E o que é que eu decidi? Bem, acabei por me colocar no lado dele e sentir-me como me senti algumas vezes há 30 anos atrás, nas primeiras comunicações que fazia, e com alguma dificuldade, até porque me pareceu que o Duarte ou era a primeira vez no plano, ou era das primeiras vezes, era assim uma coisa. E pus-me no lugar dele e digo assim, caramba, vamos fazer contacto com este colega, custo que custar, entre aspas. E aí pedi um bocadinho ao Nelson, que me ausentar um bocadinho do canal, porque muitas vezes é necessário isto quando há um pile-up, que foi o que aconteceu mais na zona de Lisboa do que aqui, mas de qualquer forma, quando há muita gente a querer entrar, eu acho que o mais conveniente é tentar desviá-lo ali um bocadinho para o lado para se fazer o contacto e depois então voltarmos. E então disse ao Nelson, Nelson, vou tentar fazer contacto aqui com um colega que está a chamar de longe, vou desviá-lo aqui para outro canal e já volto. Pelo meio da conversa, o Duarte conseguia-me perceber, mais ou menos, conseguiu perceber que ele pedia para passar para o 4, depois no 4 voltámos a dizer, portanto, a constatar que não se conseguia perceber, passámos para o 5, depois no 5 continuava e acabámos por fazer contacto no 7, no canal 7. Ele tirou os meus dados, eu tirei os dados dele e pronto, e voltei para o canal 3, pensando, maravilha, o Duarte, se quiser pedir o diploma de contacto com a estação 4, conseguiu. Portanto, foi muito interessante. E depois já no final, mas em PMR, e como foi em PMR, como estavas a dizer, Miguel, já falamos daqui a bocado, tive mais outra experiência muito agradável, mas deixo contigo agora, ok? Ok, já lá vamos ao PMR. Charal, tu estavas sempre bem colocado, como costuma acontecer nos outros treinos, mas como é que vocês fizeram para passar a palavra de uns para os outros? As estações tentavam contactar e imediatamente tentavam outros, ou tiveste que atender
as várias estações e depois é que eles tentavam falar com outra pessoa, como é que conseguiram dividir aí esse tempo e como é que conseguiste disciplinar as pessoas, porque pelo menos a experiência que eu acompanhei foi aqui em Lisboa, mas elas queriam falar logo com as várias estações, quer dizer, aquilo é qualquer brecha, elas tentavam entrar. Como é que conseguiste coordenar isso com os teus outros dois colegas? Sim, como tu estás a dizer, é verdade. Tinha muitas estações, havia muitas estações a querer entrar ao mesmo tempo, mas nós tínhamos que nos coordenar primeiro também para ter sucesso. Foi um bocadinho do espera e houve o outro. Eu quando entrei, o Miguel, o Miguel Franco já estava a afinar os seus aparelhos, eu percebi que ele já estava lá e deixei-o estar, deixei-o começar. E é uma questão de nós conseguirmos perceber com quem é que ele está a falar, com o outro colega, que diz o Miguel, diz o Luís, tentar perceber com quem é que eles estão a falar e respeitar esse espaço e conseguir, num pouco intervalo, pedir, olha, sim, pronto, eu já fiz o meu contacto, estou livre agora, vou passar a bola para ti. Ou ao contrário, como aconteceu várias vezes, eu estar à espera, e nós estarmos à espera da nossa vez para começar a falar, e estão as outras estações a pedir oportunidade, e não... Como é que eu ia te explicar? Isto assim mais para que se perceba. E tentar perceber as outras duas estações que estão a comunicar, tentar perceber quando é que elas já estão a terminar para nós entrarmos e dizermos assim, epá, eu também tenho aqui uma estação que me está a pedir oportunidade, como é que é? Posso? E há sempre essa palavra, sim, vou fazer um intervalo e começas tu. E assim sucessivamente, nós respeitamos o espaço uns dos outros e pedimos, nas nossas três estações, pedimos a oportunidade umas às outras para conseguir ouvir os nossos contactos, para conseguir ouvir os contactos, as estações que estavam a pedir para entrar no exercício. Se ressalvo mais uma vez que houve muitas estações que nos estavam a ouvir os três, ou as três estações, ou as duas estações pelo menos. Houve muitas estações que estavam aqui intermédio de nós, que conseguiram também fazer contacto comigo e com o Miguel Franco, por exemplo, e conseguiram fazer contacto com outra estação, conseguiram fazer contacto com o Luís e com o Miguel, mas em relação à coordenação foi mesmo nós respeitarmos o trabalho das estações que estão a operar e pedir a oportunidade assim que acharmos que é a melhor altura para pedir a oportunidade. E a coisa fluiu e a coisa correu bem. Eu penso que este método correu muito, muito bem e deu resultado positivo. Não houve atropelos, não houve sobremodulações, foi uma questão de ouvido e perceber quem é que está neste minuto preparado agora então para continuar em missão ou para receber estações. E penso que foi mesmo... Sim, penso que foi assim e foi assim que a coisa correu, o exercício, que o treino correu bem. Foi a respeitar, nós estávamos os três, eu estava incontactável com o Miguel Franco por outros meios de comunicação, pelas redes sociais, estava em contacto com o Luís Lemos também pelo Telegram, mas nem sequer utilizamos, eu sei que utilizei com o Luís Lemos, diria pelo Telegram, Luís, dá-me só um espacinho agora, acho que foi essa a única batutice, entre aspas, que houve, mas em CB foi respeitado, fomos pedindo oportunidade uns aos outros para receber as estações que estavam a tentar, que estavam a querer participar no exercício. E correu bem, e foi assim. Ok, Miguel. Epa, então, tendo em conta que eram 3 estações, quer dizer, em cima foi uma experiência diferente de Lisboa, conseguimos ter 3 estações espaçadas, é como se os 3 em conjunto conseguissem cobrir um território que talvez fosse um círculo com um raio aí de 100 a 150 km, correto? É correto, sim, é correto. Ou mais, quer dizer, em termos de estações que foram contactadas, se calhar foi isso. Mas eu tenho potencial para só eu fazer um raio de 100 km para norte. Não pareceu que foi ninguém hoje. Mas eu em outros dias tenho...
Eu adianto, Miguel, que só entre eu e o Luís Lemos estão cerca de 80 quilómetros. Portanto, o que o Luís Lemos conseguir para cima e o que eu conseguir ligeiramente para baixo, que neste caso não, neste treino não houve muita gente, aliás, não houve ninguém ali de Torres Vedras nem nada, mas à distância que o Luís Lemos faz para norte, temos que lhe somar os 80 quilómetros que estão de mim a ele, portanto é um bom bocado mais que 5 quilómetros, sim, força. Porque aqui temos uma experiência prática que, num caso de uma emergência, se estas estações, ou mesmo outras que vão para os mesmos locais conseguem cobrir uma área muito significativa do território português. Para Lisboa era preciso mais alguma, porque nós temos muita gente em Lisboa e muito QRM. Portanto, se fosse um dia que a propagação estivesse aberta, isso teria sido feito. Mas naquele dia, e felizmente não estava, para não haver mais confusão, mas mais alguma estação e chegava-se. Ou seja, toda essa zona aí mais para norte, estando coberta, depois bastava um saltinho para chegar a Lisboa. Eu acho que se tivesse, se não houvesse confusão, se não houvesse dizer que havia na zona de Lisboa, eu tentaria contacto com alguém ali da zona de Sintra, porque os ouvia muito, muito bem. Não, eu não tenho qualquer dúvida que eles me conseguiriam ouvir também. Portanto, num caso de necessidade, sem dúvida alguma, toda esta faixa se conseguia cobrir, não tenho qualquer dúvida. Pronto, há também a questão que tu disseste, passaste a um canal à parte e, portanto, aí conseguiste eliminar este ruído fundo que era toda a gente a falar, mas realmente em Lisboa havia imensas estações, depois já vamos falar com o Marconi LX. Eu assisti porque eu estava em Lisboa, embora não tivesse grande intervenção, mas assisti, e não havia um intervalo, ou seja, o treino praticamente não parou. Aí, não sei se foi assim, se conseguiram intervalo ou não, porque em Lisboa aconteceu uma coisa que eventualmente aí também aconteceu, que é, nos primeiros 10 minutos fizeram-se os contactos em AM e depois passaram a USB. Mas as mesmas estações que tinham contactado em AM voltaram a tentar contactar em USB, porque o treino é assim, e é assim que normalmente se faz, e nesse dia também fizeram. Então volta outra vez aquela sequência de estações, e tendo em conta que eram 3 aí em cima, a divisão do tempo com uns e com os outros é nos 30 passa a primeira hora, e depois mais 3/4 de hora, e acabou o treino em CB. Como é que foi aí por cima? O conseguir gerir esse tempo? Houve intervalos ou foi sempre a andar? Eu posso começar aqui mais a norte. Aqui foi tranquilo. Houve bastantes pausas porque aqui havia pouca gente. Para mim, sei que ali para o Charal havia mais, mas eu tive bastantes pausas. Portanto, e depois de eu contactar alguém, ou de alguém me contactar a mim, assim dizer, o Charal tinha espaço para ele fazer a chamada dele. Portanto, foi mais ou menos assim que nos gerimos. E agora passo a palavra a ele. Ele de certeza que explica melhor como é que foi um bocadinho mais abaixo. Sim, foi exatamente isso. Nas pausas, ou seja, em AM, como o Miguel disse, aqui também aconteceu, praticamente 90% das estações entraram em AM, fizeram a sua apresentação, e depois, quando passamos para o uniforme, muitas delas voltaram novamente, mas como também não foi assim muitas estações, nós nos momentos de pausa foi mais ou menos aí a chave, nesses momentos de pausa passarmos então a emissão para outra estação, ou seja, para dar a oportunidade a outra estação-chave para fazer chamada geral e para fazer o pedido, se dá mais alguma estação para que não tenha subido para entrar, para participar no treino. Foi, como não tínhamos muitas estações, acredito que em Lisboa fossem muitas, e muitas a entrar ao mesmo tempo. Nós aqui, como se calhar foi uma média, se não estou em erro, foi uma média de 20 estações, deu tempo houve muitos espaços, muitos intervalos, e foi nesses intervalos que a palavra, não deixamos apagar a palavra, não é? E conseguimos passar então o treino para outra estação, para outra estação-chave. E foi mais ou menos assim
o exercício foi mais... Correu bem, porque também tivemos alguns intervalos e foi nesses intervalos que nos levou a passar para outra estação. Certo. O Miguel, queres acrescentar mais alguma coisa a isto? Sim, posso acrescentar aquela situação que eu contei há pouco. Eu ouvia pessoal como é que se chama? Não me recordo agora, entre Rio Maior, para Norte de Rio Maior, não me recordo agora. Havia pessoal dessa zona, havia pessoal de Alenquer, havia pessoal de Cartacho, mas essas estações estavam a tentar contacto com Lisboa. Eventualmente eles, do lado deles, tinham muita gente a falar e muito ruído dos outros colegas. E provavelmente nem se aperceberam. Apercebeu-se o Duarte que eu estava ali e que eventualmente não conseguiria chegar, porque se os outros se tivessem percebido, talvez tivessem tentado também chegar ali a nós. Mas a situação que eu expliquei, precisamente com o Duarte, com o Rocha 05, foi o mais parecido ali a alguma confusão em que se teve que gerir ali um bocadinho a situação, que foi precisamente porque havia mais pessoal a tentar contactar o Xeral na altura, a tentar contactar Lisboa, que isso apercebi-me, e pelo meio estava o Duarte a tentar-me contactar, a tentar contactar-me a mim, explicitamente a chamar-me, e então teve que ser gerido ali dessa forma. Portanto, foi o mais parecido que houve a alguma confusão. De qualquer forma, pronto, há estes pequenos truques que tem que se fazer e tem que ser a forma de contornar a situação, porque não põe em causa nada. E em caso de necessidade, o Duarte tinha-me conseguido passar a mensagem que precisasse, ou vice-versa, e pronto, e o treino continuava no 3 de novo, porque voltámos para lá para o 3 outra vez. Portanto, foi o mais parecido à confusão que houve na zona da Grande Lisboa. Foi só com essa situação que eu tive que lidar. O resto foi como os colegas já disseram, houve tempo. Foi relativamente tranquilo. Portanto, era o que eu tinha aí a acrescentar. Força. Olha, já temos aí o Rui Costa, depois já lhe vou passar a palavra. Mas, entretanto, ainda por causa da situação aí de cima, bem, é uma coisa um bocado transversal a todos, que este é o 6º aniversário. Portanto, não, fazendo contas por alto, foram mais de 300 treinos. Todos os sábados, às 21 horas, etc, etc, etc. Não tenho um registro de quantas vezes vocês participaram, que isto também não está assim tão ao pormenor, mas o Nelson eu ouço imensas vezes, o Luís Lemos também, o Miguel Franco está mais longe, muitas vezes ele participa e eu nem sequer sei que ele lá está, mas vocês têm participado imensas vezes. Eu não sei se alguém contou quantas vezes é que participaram. Deixa com o Nelson. Nelson, tens uma ideia de quantas vezes é que participaste? Estamos a falar de estações que saem de casa, que vão ao cimo da serra, que levam a sua tralha e que vêm participar de uma coisa que um dia pode ser útil a todos. Nelson, tens ideia de quantas vezes é que já fizeste isso? Eu já vou para o 3º ano. Já vamos, assim, contado por alto, já são mais de 120, 130 participações. Sim, e faço questão de trabalhar em off-grid, de operar em off-grid e vou para cima do monte. Tenho melhor capacidade, tenho mais hipótese de sucesso, é mesmo subir ao monte, levar a bateria, levar o rádio, levar a antena magnética, subir ao monte. E já faço isto por mais de 130 vezes, pelo menos. Já vou para o 3º ano. E continuar. Mas sim, é isso mesmo. Bem, uma vez houve alguém que me disse, se este era doença ou se era amor, e eles diziam, deve ser amor, porque se fosse uma doença podia ser que tivesse cura.
Realmente é muito tempo. Eu às vezes também começo a pensar, comecei nisto na brincadeira, e depois isto tornou-se uma coisa todos os fins de semana, ao ponto de já nem marcam nada para o sábado à noite. Às vezes há um jantar ou há um encontro, mas esse tu não podes, não é? Eu às vezes escapo, já houve uns que escapei, não fiz, também não posso dizer que não a tudo, mas realmente são muito estranhos. E este, principalmente, teve esta questão do aniversário e das várias estações, mas o facto é que. Então, entrar uma chamada. O facto é que já me disseram que gostaram deste modelo. Portanto, acho que vamos ter que fazer este modelo mais vezes, de vez em quando, de vez em quando. Luís Lemos, então e tu? Quantas vezes é que tu já te deslocaste, já pegaste na tralha, que eu desta vez vi, porque mandaste o vídeo e as fotos, e foste para o cimo do monte, aí fazer esses contactos, que realmente é importante ir para o cimo do monte, não se esqueçam que é agora quem está a ouvir, todo este sucesso do treino e dos contactos, muito à custa de quem vai para o cimo do monte, porque está numa situação privilegiada e é isso que muitas vezes permite chegar longe, é porque alguém realmente está num sítio muito alto. Luís, então e tu, contaste? Sim, isto pode ser importante ir para cima do monte, antes de responderem a esta pergunta, mas por outro lado também é importante saber quem conseguimos contactar a partir do sítio onde normalmente estamos, por exemplo, casa. Ou em algumas pessoas até mesmo a partir da zona de trabalho, porque se acontecer alguma coisa, ou um apagão, neste caso, falando de acontecimentos recentes, é importante saber quem temos ao alcance ali naquela zona onde mais vezes vamos estar. E tal como o Charal, aliás, nós temos um início de história com o 333 e até mesmo com as radiocomunicações muito idêntico aos dois, e até foi aí que nos conhecemos, a 60 km de distância. Começámos ambos em PMR, portanto, ao sábado no 333 e também às vezes ao domingo de manhã, subíamos a serra, cada um a sua serra, e fazíamos os contactos e foi por aí que nos conhecemos. E começámos os dois mais ou menos na mesma altura. E eu não digo que subi a serra todos os sábados desde estes últimos 3 anos, porque no inverno às vezes não dá, ou combina só uma coisa e eu não posso dizer que não a tudo também, né? E aqui acabo por não subir a serra tantas vezes, mas sempre que não posso ir porque tenho alguma coisa em casa, ou que vem cá a família, ou qualquer coisa do género, outro compromisso, eu ligo sempre o rádio, porque eu agora no início não tinha condições para ter o rádio em casa, mas agora tenho uma antena, portanto eu ligo sempre os rádios sábado à noite se eu estiver em casa. E mesmo quando tenho que ir a algum lado, eu normalmente levo a tralha comigo porque se houver um bocadinho eu ligo o rádio e faço uma chamada. E tem acontecido. E pronto, não digo, não foram tantas vezes como ao Charal, eu acho que não subi assim tantas vezes. Outras vezes saí de casa, mas não subi a serra, fui aqui para uma zona perto, assim, um bocadinho mais desafogada e que consegui contactar o Charal, portanto, ao nível do mar, portanto, eu estava literalmente a 1 metro acima do nível do mar. Mais ou menos a estes 60 km do Charal. E consegui contactá-lo daqui, pronto. Mas ainda assim ainda tive algumas vezes em casa, sem subir a serra. Depois também não pode ser sempre. Olha, a mim já me aconteceu ir jantar. Lembro-me agora uma vez que fui jantar à margem sul. Pronto, levei o rádio no carro, fomos jantar. E a meio do jantar disse: olha, eu vou ali fora. E, pronto, em vez de ir fumar, fui ao carro, fiz uma chamada. Ainda falei com 2 ou 3 macanudos. Ainda ajudei um deles porque estava com uma estação muito deficiente e não chegava praticamente a ninguém, mas por sorte devia morar ali perto e falou comigo, ficou contente. E depois voltei para o jantar e para a sobremesa. Portanto, e foi assim, tanto como não vim fumar, vim falar ao rádio. Também já tive uma situação muito parecida com essa. Num jantar em casa de um familiar, eu disse: eu vou só ali ao carro, já bem, que ninguém sabe o que é que eu fui fazer. Ainda contactei ali uma estação que costuma estar sempre aqui na zona. Nessa altura o Charal não estava. Penso que estaria naquela semana em que esteve de férias, qualquer coisa do género. Mas tenho a certeza que ali daquele sítio que eu conseguia contactá-lo se ele estivesse. Pois, então, são estes pequenos truques que nós fazemos. E por aí, Miguel Franco, como é que é? Tens ideia de quantas vezes é que tu já vieste ao treino? Não tenho. Não tenho, mas ou seja, de todas as vezes que vim ao treino,
devo dizer que a esmagadora maioria não foi em condições como tive este fim de semana. Portanto, digamos 60-40 ou 70-40, a minha localização é realmente, como dizia aí o Luís Lemos, localizações muito piores. A 200 metros da minha casa, só para estar um bocado afastado da rede elétrica, mas muito mais baixo do que quando estive este fim de semana. Em locais onde estava, por exemplo, em trabalho, era de onde fosse, era de onde eu disparava. Recordo-me uma vez que inclusive, é que vinha na A23 e fiz contacto contigo, Miguel, que estavas em Tomar. Portanto, é mais ou menos de onde estou, é de onde tento fazer contacto. Depois há realmente aquelas 30 vezes, 30%, 40% das vezes procuro um local melhor. Umas vezes onde estive este sábado, outros locais aqui altos também aqui nos arredores. Mas não faço ideia quanto estranho. O Não. Miguel pode não fazer ideia, mas há uma vantagem que ele tem. Há uma vantagem que o Miguel tem. É que ele está no treino desde o primeiro dia. Este plano 333 e o seu treino foram dados a conhecer ao público num evento que o Miguel ajudou a organizar. Portanto, se isto também existe desta maneira, também deve ser eu. E, portanto, ele soube desde o primeiro dia que isto existia. Eu lembro-me que apelidei isto quando falaste que ias trazer para cá este plano. Lembro-me realmente de pensar, caramba, agora estamos a começar a chegar ao nível de outros países nestes termos. E passado 6 anos comprova-se que realmente, inclusive já estamos na cabeça do pelotão relativamente a isto. E posso falar do caso aqui ao nosso lado, em Espanha, que agora, muito também fruto do plano aqui em Portugal, estão a implementá-lo também. Portanto, Portugal é muito bom em muita coisa e uma delas é nisto também, graças realmente à casmurrice do Miguel Santos e pronto, e por conseguinte a todos os que participam nos treinos todas as semanas, claro. Pronto, é isso. Temos que empurrar todos um bocadinho e pronto, acho que tem resultado. Antes de passarmos ao PMR, vamos deixá-lo mesmo para o fim. Está aí o Rui Costa, da estação Marconi LX, ele foi uma das estações-chave em Lisboa, e eu queria deixá-lo falar porque eu vou só dar um lamiré do que é que eu me apercebi. Portanto, eu estava no canal antes da hora, ainda não era hora, já se ouviam pessoas a tentar falar, mas ele começou a fazer a chamada, o Rui Costa começou a fazer a chamada, ia dizer que havia o diploma, quem estava para a chamada, e quando ele acaba de chamar, eu não sei se eram 4 ou 5 pessoas a responder ao molho, umas logo por cima das outras, e depois foi mais outra, e acho que a sorte disto tudo é que o Rui Costa, que é rádio amador, gosta de fazer o DX e, portanto, de gerir o pile-up da carrada de estações umas atrás das outras. E foi exatamente isso que ele fez aqui. E eu fiquei quietinho a assistir àquilo, que vocês vão poder ver aí numa gravação que existe, porque realmente em Lisboa a experiência foi totalmente diferente da vossa aí de cima, porque tínhamos o Rui Costa em Lisboa e depois tínhamos mais uma estação ao pé de Sintra, que era o Coder, e depois em Alcabideche, mesmo ao lado deles, que estava a estação Castelo. Portanto, embora as vossas aí em cima estavam bastante afastadas, as de cá não.
nós conseguimos falar todos com todos e havia muito mais densidade de operadores aqui. Portanto, Rui Costa, diz-me lá, conta-me lá como é que foi aí essa experiência que os outros bacanos ainda não ouviram, eu já sei, mas os outros não sabem. Como é que foi gerir esta loucura que foi um treino totalmente diferente dos outros? Olá, boa noite. Epá, não foi assim tão bem como quanto isso, porque eu até poderia ter alguma experiência em gerir um pile-up, não muita, porque só há pouco tempo é que faço assim um bocadinho de DX de vez em quando, e o que é certo é que as pessoas que iam respondendo também não tinham assim muita experiência em responder a pile-ups. Mas sim, conseguia responder a contactos de 2 ou 3 e depois de vez em quando chamava o coder também, eu tinha que esperar que o coder falasse, também para não o sobremodelar e ele conseguir apanhar algumas tensões do lado dele, que a mim chegavam fracas, por isso fomos gerindo assim os nossos passos. Durante o treino eu e ele não falámos um com o outro, só no fim é que lhe agradeci, ele também me agradeceu e pronto, e pedimos desculpa um ao outro das sobremodelações, que era inevitável que poderia acontecer, porque 2 estações muito próximas iria acontecer isso, era esperado, também ele sabia disso, que era esperado. Ele também deve ter sobremodelado a estação Castelo, que estava ali a umas centenas de metros dele, do Linhó ao Alcabideste, não sei qual é a distância, mas creio que é perto. Mas sim, deu para ir aviando umas estações, não houve QSOs, era só mesmo receber o contacto e dizer o sinal minimamente que me chegava. E chegámos a meio do treino, por volta em USB, 9h30, 9h40, e já ninguém respondia às chamadas, porque já estava tudo respondido, já toda a gente tinha subido. Pronto, só apareceram se calhar os últimos no fim, a estação 27 e a estação do Maluco da Moita, que estava em barra móvel também, para os lados de Almada. Mas sim, deu para gerir um bocadinho como se fosse o DX em HF. Hum, de resto correu sempre bem, também não houve contratempos. Não esperava que tivesse tantos contactos, foram por volta de 24, 25, e foram tudo estações daqui de perto. Esta noite não aconteceu eu ouvir estações de muito longe, o Coder conseguiu ouvir o Charal, mas acho que o Charal não nos ouvia a nós. Acho que foi assim. É. Quem está longe tem a vantagem de poder ouvir o pessoal de Lisboa, ao contrário, já não é verdade, porque temos aqui um nível de ruído, portanto, que é QRM bastante alto. Eu apercebi-me da coisa um pouco diferente porque tu estavas entretido a falar. Portanto, para ti o tempo se calhar passou muito depressa. Eu só estive a ouvir, basicamente. E, e aqui o que eu posso relatar, e está em vídeo, depois conseguem ver, é que começa tudo em AM, chamadas umas por cima das outras e a despachar estações, e quando já estava mais ou menos a coisa organizada, então agora vamos passar o USB, e voltaram as estações todas outra vez, voltou para o princípio, e voltaram todas as que já estavam, e mais aquelas que agora é que entraram, portanto aquilo foi uma segunda volta, que no fundo teve as mesmas pessoas da primeira, e estavam todas, felizmente, muito focadas em falar com as estações-chave, e não tanto uns com os outros, porque senão não haveria mesmo tempo para tudo. Depois, aí, a meio do treino, notou-se que realmente uns já estavam a tentar contactar uns com os outros, mas a coisa foi assim, Rui. Não sei se te apercebeste que isto, quando foi a USB, começou tudo novamente. Eu reparei nisso. Quando voltou a USB, todas as pessoas voltaram a pedir outra vez contacto. E é válido. Lá porque fizeram contacto em AM não quer dizer que não possam falar em USB. É válido também voltar a fazer esse contacto em USB para ver como é que está a chegar o sinal em USB. Porque no fundo o rádio é feito no mundo do rádio é feito de experiências. Naquele dia pode estar bom em AM e mau em USB, ou vice-versa, e pronto, o rádio pode não estar bem em AM e agora já está bom em USB, e a gente sabe que em USB chega mais longe, e o sinal muito mais claro. Por isso acho válido fazer outra vez o contacto em USB, para além de já ter feito em AM. E outras estações chegaram só em USB, talvez porque não tenham AM.
Por isso acho válido também terem feito o contacto e começaram a aparecer muitas mais em USB também por questões de tempo. Talvez alguns ainda não tivessem chegado nos primeiros 10 minutos, alguns chegaram mais atrasados e apareceram mais estações, sim. Foi uma noite que havia futebol, portanto, também tivemos várias estações que não apareceram por causa do futebol, ou que apareceram mais tarde. Isso é tudo normal. Ok, bom, então vamos passar à parte final aqui do PMR, que é sempre aqueles radiozinhos pequeninos que andam no bolso, não cabem bem no bolso, mas é uma forma que nós temos percebido de aparecer muita gente no plano 333, porque já tinham o PMR, porque precisam treinar, porque gostam de falar com alguém e têm a oportunidade nesse dia. Eu estive mais atento e consegui perceber algumas estações que as pessoas foram ouvindo. Eu não pude participar em PMR, estava dentro de casa, mas mesmo assim parece-me significativo. Em PMR eu penso que foram, que eu pudesse contar, pelo menos umas 30 estações. E vocês estando em cima do monte, com certeza ajudaram bastante isso e conseguiram esses contactos. E pelo menos aqui também a minha pergunta é porque às vezes acontece-me quando eu estou em Tomar, eu vou até ao sótão para depois pôr-me perfeitamente em CB e depois em PMR também, mas já aconteceu o contrário, estações que não chegavam assim tão bem em CB e que de repente em PMR dizem, mas eu estou a ouvir melhor aqui, o que é que se passa? Nelson, podes-me contar aí como é que foram as coisas aí em cima? Olha, como eu disse no princípio, em PMR isto foi muito positivo. Foi muito positivo. Nós, as 3 estações-chave, também em PMR, conseguimos contactar uns com os outros muito bem, dada a posição, mas todos os participantes em PMR chegaram praticamente às 3 estações-chave em pé de igualdade em termos de qualidade de emissão. Mas foi muito gratificante também. Estações que houve estações que não apareceram em CB, mas participaram em PMR porque uns estavam deslocados do seu local habitual, da sua estação, outros iam no carro, outros pararam ao meio de caminho e subiram o monte, e deu para perceber que em PMR também houve aquela necessidade de quererem participar, dado também por saberem que há uma comemoração, há um certificado, há um diploma também, mas independentemente disso, houve muitas estações em PMR que apareceram e se apresentaram e com uma qualidade de emissão muito boa. Mesmo em PMR a propagação estava a ajudar. E mais uma vez ressalvo, nós estamos em PMR, a hipótese de sucesso é mesmo estar em sítios desafogados e sítios altos e desafogados. Como é o OT, às vezes dá-nos umas surpresas. E em PMR correu muito bem também. Mesmo a coordenação foi exatamente igual como fizemos em CB, foi respeitar tentar perceber quem é que está a falar com quem e respeitar esse tempo e tentar entrar num intervalo e a coordenação em PMR também correu muito bem e foi assim, sim. Mas sim, entraram, como é normal em PMR, não entram tantas estações, mas estamos a falar aqui uma média de 5 estações, 4, 5 estações, mas hoje correu muito bem, houve mais estações a entrar e vê-se que estamos a falar indicativos novos, indicativos que não são normais, que não costumam entrar e são operadores que dá para perceber que estão a começar, têm um PMR e já sabem que ali no canal 3 há sempre alguém e há sempre indicativos novos a aparecer. Pá, isso foi muito gratificante também. Acho que foi a cereja no topo do bolo. O Miguel vai partir. Ok, Luís, e aí do teu lado, tu estavas mais para norte, sei que houve gente do Porto também a tentar contactar, pelo menos eu apanhei um ou outro no chat a dizer que estava lá em cima, sozinho, a tentar e tal. Como é que tu conseguiste, quem é que conseguiste contactar e para cima tu tens ideia de que consegues ir até onde? Eu de outras experiências, de outros dias, sei que consigo chegar
até à zona de Vila Verde, em Braga. Mas não foi o que aconteceu este fim de semana. O que aconteceu foi alguém de Canivelo, que é um bocadinho abaixo do Porto, chamar e eu respondi e não me chegou cá nada. Portanto, não me ouviram, não fui escutar lá. Mas já ouvi alguém dizer que Canadelo a chamar, que o Canadelo, pronto, e já não me recordo bem agora quais foram as palavras que disseram. Eu estava a ouvir relativamente bem, mas não fui ouvido lá. Tenho pena porque seria o contacto, possivelmente o contacto mais longe que eu ia conseguir. Do resto foi a gente aqui de perto e depois também li 3. E penso que o Xaral contactou os 3 também, estes 3. Eles deviam estar, não me recordo agora o sítio deles, não tenho aqui agora as notas à mão, mas tenho a ideia que eles estavam mais ou menos ali entre nós os dois, ou pouco mais longe. Sim. Sim, eu aqui na minha posição, em PMR, estava com raio de alcance, desde as Caldas da Rainha, Figueira da Foz e ali a zona de Tomar também. Chegaram todos aqui à minha posição em Porto Mós, aqui no Mirador Jurássico, aqui no Parque Natural Serra da Arcadias. Aqui à minha posição chegaram, o meu raio de alcance é mesmo este, Caldas da Rainha, Figueira da Foz e Tomar. Isto, todas as estações, estando desafogadas, chegam aqui muito bem. E estávamos com meio watt, portanto, PMRs 446 normalíssimos. Sim. Okay. Então, e aí pelo Miguel Franco, Caldas da Rainha, eu sei que tem muita gente no PMR, aliás, tens uma atividade que também desenvolves aí nessa zona. Como é que foi? O pessoal estava aí bem treinado no PMR? Quem é que apareceu? Gente que tu conheces ou eram novos? PMR4, aliás, eu não tive contacto nenhum, aliás, tive um. Não, mas durante o treino todo, fosse em CB, fosse em PMR 446, só tive um contacto daqui da minha zona. Apenas um contacto. Não sei se foi generosidade deles e então não quiseram baralhar aqui a coisa e dar-me trabalho, mas na realidade só tive aqui um contacto aqui mesmo da minha zona, 3 ou 4 km, era onde ele estava, em PMR 446. De resto mais ninguém. Mas tive um contacto, que isso era a terceira história que eu queria contar relativamente ao que se passou comigo, que foi, tive um contacto com o Igor, não me recordo de qual é o indicativo PMR dele, que estava na zona de Leiria e que para surpresa minha, assim do nada, diz-me que, epá, tenho uma mensagem para ti do Papa Charlie, do Pedro Costa. Aí então passou uma mensagem, portanto, isto em PMR 446, portanto, já nem estamos a falar de contactos ponto a ponto. Já estamos a falar de contactos em que há alguém que faz uma ponte e que faz chegar uma mensagem a alguém. Portanto, foi um next level aqui no PMR 446. Isto, no geral, no PMR 446, quem me conhece sabe que isto para mim é muito gratificante porque não é obviamente porque eu pense pequeno, mas em termos de comunicações eu sempre tive um carinho especial pelo PMR 446, porque por variedíssimos motivos, pronto. Mas um deles é que realmente, estando bem colocado, consegue-se contactos a uma grande distância. Eu o contacto não tentei muitos a longa distância, mas um contacto que tentei mais longe foi a 125 km entre Monte Junto e a Serra da Boa Viagem, com um colega que era a estação ciclista, o Luís Lemos deve conhecer, que eu creio que já ouvi falar dele.
com um PMR 446 que um bocado na palma da mão. Não é um PMR 446 dos que andam por aí normais, ainda é mais pequenino. Portanto, isto do PMR 446 provou e fiquei muito grato, muito contente de saber a quantidade de contactos que disseste aí atrás, porque realmente isto prova que o PMR 446 é uma opção válida. E o que é que isto faz tão bem? Estimula um bocado o pessoal que tem o PMR 446 a dar o salto para o CB e eventualmente até para o radioamadorismo. Não que nenhuma venha a substituir a anterior, mas como complemento. Portanto, tive aqui uns bons contactos. Curiosamente, com o Charal, ouvi-o melhor em PMR 446 do que em CB, ok? Ruído zero, absolutamente zero. Portanto, é o que eu tenho a dizer relativamente ao PMR 446. Apareceu também aqui uma estação nova, aqui de Salir do Porto, que é aqui a uns 10 km a norte. Portanto, isto vai mexendo. O PMR 446 vai mexendo e é bom que estas atividades aconteçam, Miguel, e é uma das vantagens que podem daqui advir se voltares a fazer algo do género, é realmente mostrar ao pessoal do PMR 446, porque muito facilmente compram aquilo e depois desiludem-se um pouco, porque não procuram as melhores formas de comunicar com o PMR 446, de o usar, mas isto vai-lhes mostrar que realmente é possível fazer bons contactos em PMR 446. Portanto, é o que eu tenho a dizer relativamente a isto. Força. Ok, obrigado, Miguel. Pois, isto é a prova de que o CB e o PMR 446 complementam-se. Há situações em que, fantasticamente, o PMR que anda no bolso, faz esse grande efeito, e por outro lado temos as estações de CB maiores, ou no carro, enfim, são coisas diferentes, mas que uma complementa-se à outra. E daí o treino ter as duas coisas, mas mesmo ainda em relação à forma como o treino decorre, nota-se que o PMR 446 só teve uma verdadeira implementação mais a sério quando dividimos o horário do treino, deixando os últimos 15 minutos exclusivamente para o PMR. Porque o que acontecia é que antes começavam a chamar às 9, ou às 9h10, ou às 9h30, e as pessoas ainda estavam no CB. E mesmo quem está no cimo da serra começa-se a dividir entre uma coisa e outra e não é muito produtivo. Quem está em casa, então ainda é pior, porque ou está dentro ou está fora, se não pode estar nos dois sítios. Então realmente notou-se que houve um aumento muito grande de participações quando se dedicou os últimos 15 minutos, portanto das 21h45 até às 22 horas, exclusivamente para o PMR 446. Portanto, isso vai aumentar em muito a participação. Mas temos aqui o bocado pendurado o Rui Costa do Marconi LX, que eu sei que ele ainda quer dar mais umas palavras, e depois vamos fazer só uma ronda final, porque já vai longo, e as pessoas também se querem deitar. Não sei que horas é que estão a ouvir isto. Rui, deixo contigo então. Ok, obrigado. Eu queria só acrescentar que principalmente em PMR, como eu já assisti aqui em Lisboa, muita gente com PMR 46 e é inevitável as sobremodulações, é mesmo inevitável as sobremodulações e às vezes quem ouve de fora, quem assiste e está só na escuta no plano 333, tanto em CB como em PMR 446, é inevitável porque podem achar até que é confuso, que estamos todos desorganizados, mas na verdade eh, não estamos, porque há estações que não se escutam umas às outras e quando elas apertam a PTT para poder falar, elas não escutam a outra pessoa que está a falar, porque no raio de alcance não estão a ouvir a pessoa que está a falar, então estão a falar em cima de outra pessoa. E quem está mais bem posicionado num ponto alto, vamos pensar ali na Amadora num ponto mais alto,
estão a ouvir duas estações a sobremodelarem-se e podem tirar a conclusão, estão ali desorganizados, mas no fundo não estão. Eles só apenas não se estão a escutar um ao outro e estão a tentar fazer chamadas. Por isso, e isso acontece também em CB. No momento em que o treino rola em CB, também acontece o mesmo, porque há estações um bocadinho mais apiadeiras do que outras, ou as antenas estão numa posição em que não apanham tantas estações, por isso quando eles apertam o BTT para falar, eles sem querer estão a sobremodelar alguém. Por isso, quem está num ponto alto e ouve mais estações vai reparar que alguns estão-se a sobremodelar. Por isso, é inevitável, ainda para mais em Lisboa, que há muitas estações, em Lisboa, que há muita gente com PMR 446, é muita gente a tentar, e é muita gente a tentar num curto espaço de tempo. Ou seja, o treino só tem 1 hora, em CB só tem 45 minutos, por isso é nesses 45 minutos que as pessoas se acotovelam para tentar fazer contacto, para tentar falar 2 ou 3 minutos durante os 45 minutos. Por isso é inevitável às vezes haver sobremodulações e não é desorganização, é apenas estações que não conseguem saber se está alguém a falar, se a frequência está ocupada, se o canal está ocupado, por isso é inevitável as sobremodulações num curto espaço de tempo. E também acontece isso nas bandas de amador, por isso também há de acontecer aqui em CB. Não se pode tirar uma conclusão de que o plano 333 está desorganizado. Não está. São muitas estações que algumas não conseguem escutar tudo e não sabem que está lá alguém atrás, lá ao fundo, a falar. Pronto, era só mais isso que eu queria acrescentar. Acho que consegui explicar a ideia. Certo, é verdade, é verdade. Quanto às sobremodulações e todo esse caos, entre aspas, que vai acontecendo, faz parte do treino. Às vezes as pessoas dizem, a propagação está aberta, só vê gente do estrangeiro, ou então há um que está a falar e depois às vezes até aparecem umas sirenes e umas coisas pelo caminho. Temos que saber lidar com isso, porque no fundo este é um treino para uma altura de emergência, para nós sabermos como nos comportar e como dar a volta a tudo isso. E há algumas técnicas que existem. Portanto, uma das coisas que eu disse neste aniversário é dizer a primeira coisa a fazer é chamar. Vão chamar uns por cima dos outros, vão. Mas depois há que saber lidar com isso. Há que servir as pessoas. No fundo é isso, eles estão a tentar fazer contacto. Primeiro os mais próximos, depois os mais longe. E nos mais longe, então, se calhar já temos que ter mais calma porque uns pisam-se aos outros. Mas a mim não faz confusão nenhuma. Às vezes há momentos do treino em que acontecem estas coisas inesperadas e que nós não gostamos, mas tudo isso faz parte do treino, porque o que eu digo é num dia que seja mesmo necessário por haver uma catástrofe ou alguma coisa, provavelmente vai ser muito pior, porque aí não está tudo calminho e a pensar que é um treino, aí está mesmo em stress e é preciso manter a calma e é preciso ter as técnicas todas possíveis e imaginárias para conseguir chegar uma mensagem, para conseguir falar com alguém e ajudar na medida do possível. Portanto, desde já vos agradeço o vosso trabalho que têm feito ao longo deste tempo. Muitas vezes dizem, o Mike teve a ideia, o Mike fez isto, mas eu também sozinho não faria nada se não fossem vocês a subir acima do monte e a fazer estas coisas e quase que a promessa de que o vão continuar a fazer, tal como eu também vou continuar a fazer. Este 6º aniversário realmente vem fazer aqui uma mudança que eu anunciei, e a mudança é que o 333 realmente veio para ficar, aparece agora em Espanha, os brasileiros também o querem implementar, vamos ver com que regras, mas é um exemplo que Portugal está a dar e, portanto, não é uma coisa que passe de moda. Há sempre alguém que vai entrar no hobby, tal como disseram há 3 anos que fazem, está bem, há 3, mas eu faço há 6. Portanto, há de haver alguém que diz, mas eu só faço aí há 2 ou 3 meses, portanto, para esse é novo. Há sempre alguém a tentar entrar e que para esse é novo, mas que vai beneficiar da experiência dos que cá estão. É como se aqueles que têm mais experiência quase que têm a obrigação de explicar àqueles que têm menos experiência. E aqui, em relação à maneira como as pessoas falam, para mim o CB e o PMR é para todos, portanto eles não têm que estar muito treinados na conversa, cada um fará o seu treino, cada um irá falar de forma mais ligeira ou mais profissional, como por exemplo, eu raramente digo a palavra escuto no fim, mas os procedimentos radiotelefónicos eu sei-os, portanto, não só uma questão de ser rádio
mas pelas formações que também fiz, em termos de como é que se comunica dessa maneira, mas no treino isto acaba por ser um pouco livre. Então, o que é que eu faço? Por exemplo, se eu estou a comunicar com alguém onde há ruído, eu vejo que há dificuldade, então eu falo com outras palavras. Então eu no fim digo escuto, porque isso ajuda a outra pessoa um bocado a orientar-se. Ou quando, por exemplo, eu falo com alguém que tem essa linguagem mais rigorosa, porque vem de um treino diferente, ou vem com esse hábito de dizer o escuto, de dar os dois indicativos, pronto, esse formalismo, então eu também adapto a minha linguagem a isso. E acho que isso é um pouco o que todos fazemos, embora obviamente permitimos que a pessoa chame da maneira que souber, porque já me aconteceu pessoas que não falavam no 333, porque dizem, ainda estou a aprender como é que vocês falam. Eu digo, não, você fala como entender, desde que se faça a perceber. Do outro lado, cá depois ao coordenador, ou quem tiver a falar com essa estação, que eu oriente sobre aquilo que ela deve dizer, que às vezes é tão simples, é dizer, mas qual é o nome de estação? Qual é o nome do operador? Onde é que se encontra? São estas 3 coisas, basicamente, e está tudo feito. Porque muitas vezes a pessoa diz que é a estação tal, mas não diz onde é que está, não se lembra, porque não está treinado. Mas tudo isso vai com o tempo, e portanto, para quem nos está a ouvir, participem à vontade, aqui não há nenhum formalismo, não há nenhuma coisa muito rigorosa, isto é algo que se vai aprendendo e uns vão falar de uma maneira, os outros vão falar de outra. Portanto, é isto, já vamos aqui com mais de 1 hora de conversa e pronto, vamos dar isto um pouco como encerrado. Eu queria-vos deixar a palavra para uma última ronda final, um pouco para que possam dar uma motivação a quem nos está a ouvir, para que apareçam no treino e que façam parte do treino, porque bem, nós não podemos estar cá para sempre, temos que dar também lugar a outros e todos juntos somos mais fortes, como se costuma dizer. Nelson, o que é que tu dirias aqui ao pessoal que nos vai ouvir aqui desta gravação e que provavelmente nunca se lembrou disto, mas acho que no fundo todos têm uma ideia de que isto acaba por ser importante um dia destes. Nelson, o que é que tens aqui a dizer ao pessoal? É isso mesmo, é isso mesmo. O que é que eu tenho a dizer ao pessoal? Epá, isto não é nenhum bicho de cabeças, é aparecerem, terem vontade e aparecerem. E, sobretudo, chamar. Se já tiverem os aparelhos, epá, é chamar. Independentemente do local onde estejam, que seja acima do monte, que sejam à beira da varanda, é chamar. Já sabem que neste treino, aos sábados a partir das 21 horas, podem chamar, que há sempre alguém em PMR, há sempre alguém em CB que pode responder. E o convite fica feito, para aparecerem, para participar e se tiverem interesse, porque acaba por ser também uma aprendizagem, acaba por ser também uma partilha de conhecimento e conhecer mais estações e perceber que as comunicações, isto não é só isto, tem muito mais, há sempre muito mais para dar. Em relação ao 6º aniversário, este treino que foi feito, por mim foi missão cumprida, foi mesmo missão cumprida, ok? Miguel. Luís, então, e do teu lado, como é que vais motivar aí mais gente a participar? Eu já tenho trazido aqui a malta aqui do grupo dos radioamadores aqui da zona. De vez em quando vou lá lembrá-los ao nosso grupo do chat que nós temos. Vou lá lembrá-los, hoje é o 363, vejam lá, apareçam. E eles vão aparecendo. E é o que eu digo a toda a gente, participem. Participem, que é uma maneira de se brincar com os rádios um bocadinho e ganhar experiência, porque se sabe se um dia não vai ser preciso dar uso a essa experiência, porque isto não, a gente pensa que é só carregar no botão e falar. Pois, mas às vezes a gente não sabe o que é que há de dizer. E assim estamos mais à vontade. E eu sinto que estes treinos têm ajudado a saber melhor o que dizer em determinadas situações quando estamos a falar com alguém no rádio. Olha, tu és das pouquinhas esta pergunta. Lembra-me agora de um assunto que é capaz de ser interessante. Mas vamos ali para o Miguel Franco e a quem te pergunto como é que tu
como é que tu vais motivar? Quer dizer, motivar já eu sei, que motiva imenso, pelo menos aí deve ser das regiões que mais PMRs têm. Mas umas últimas palavras que possas dar aqui ao pessoal. Como é que podem motivar o pessoal que está ao vosso redor? De uma forma sorrateira. Porque já vimos que falar de certas coisas pelos nomes à maioria das pessoas não é contraproducente. Não, se dizemos, tens que fazer isto assim, tens que usar o rádio, porque pode ser é contraproducente. Eu acho que é mais fácil colocar as pessoas nestas coisas e que elas se interessem e comecem a perceber de uma forma suave e numa brincadeira. Da mesma forma como eu dou muitas vezes este exemplo, da mesma forma como eu faço com a minha filha, que na brincadeira, às vezes quando vai no carro com a mãe e eu vou no carro atrás ou vice-versa, vai um PMR num carro e outro PMR no outro. E nem que vamos jogando ao carro amarelo corta. Quem tem putos deve saber o que é isto. Falo-os, o que é que isto faz? Falo-os familiarizarem-se com o rádio. E falo-os tornarem-se mais libertos nas expressões e deixar um bocado a vergonha de parte. Para os crescidos, mostra que é muito mais fácil pegar no PMR, carregar na PTT e falar, do que estar a ligar o telemóvel do colega que vai no carro à frente ou do que vai no carro atrás. Eu vou fazendo isto de vez em quando. Eu tenho sempre pelo menos 2 rádios comigo. Nos carros tenho também, portanto estamos sempre a falar de várias rádios. E quando vou para algum lado com amigos meus, olha, leva aqui o rádio, se for preciso vamos falando, escusamos estar aí agarrados ao telefone e tal, não sei o quê. Assim como quem não quer a coisa. E o pessoal vai se familiarizando e vai percebendo, isto até é fácil, é só carregar no botão e falamos logo, escusamos estar ali a marcar números e tal. Portanto, é a sugestão que eu dou. Já não vale a pena tentar atravessar o rio transversalmente, tem que ser diagonalmente, tem que ser com calma e mostrar às pessoas que realmente isto não é um bicho de 7 cabeças. E depois é o que os colegas disseram e carreguem na PTT. Não peguem no rádio e fiquem à escuta, porque do outro lado pode haver 10 ou 15 ou 20 pessoas a fazer exatamente o mesmo. Com o rádio na mão, só à escuta. E se nenhum carregar no botãozinho que está lá de lado, vão passar assim uma eternidade e vão dizer, isto ninguém fala no rádio. Pois não, ninguém começou, portanto é o que eu tenho a dizer. E participem no plano 333, porque é uma forma muito simples de se entrar nisto. E obviamente quem está a ouvir isto que estamos agora aqui a falar, quase certeza a esmagadora maioria está aí nas redes sociais, no Telegram, tudo. Portanto, é muito fácil usar estes grupos para combinar, para perguntar a alguém aqui na minha terra, aqui na minha cidade que tenha rádio, estou eu e tal, vamos experimentar, vamos tentar, vamos testar. Portanto, aproveita, força nisso e é para a frente porque isto qualquer dia pode fazer falta e depois vamos nos lembrar desta conversa, mas com pena e eventualmente até grande preocupação. Portanto, deem o tiro de partida, carreguem na PTT e perguntem se está alguém do outro lado. Força, Miguel. Bom, e temos agora para o fim o Rui Costa, que eu vi aparecer no CB, um dia apareceu, como muitos macanudos, pessoas aparecem, e passado um tempo já falava mais e de repente já tinha uma estação no carro e depois já tinha isto e depois já tinha antena e depois ainda teve a outra antena e depois andou e fez exame para a Rádio Amador. Rui,
o que é que uma pessoa que faz este percurso, e que não foi assim há tantos anos, o que é que pode dizer para motivar outros a fazer o mesmo? Epá, basicamente é tentar descobrir-se. Eu também não sabia que ia gostar disto. Tinha aqui umas pequenas noções e quis investigar e aprendi bastante com vocês aí pelos grupos e descobri que realmente gosto disto, por isso avancei e fui estudar mais. Basicamente é pôr em prática uma coisa do mundo do analógico, apesar de também haver muita parte de digital, mas tendo em conta que o mundo está rodeado de coisas digitais e estamos alguns saturados do mundo digital e se quiserem pôr em prática um pouco do analógico e da física, está aqui um hobby onde que poderão ocupar um bom tempo e ser útil no momento de alguma aflição, ter um meio de comunicação alternativo e resiliente. Ahm, eu também acabei por avançar para o mundo do radioamadorismo e é porque deparei-me que queria algo mais, queria para além do CB, para além do PMR. Queria investigar também por curiosidade. E no fundo é um agradecimento a ti teres implementado um exercício aqui em Portugal com alguma rotina semanal e que basicamente ocupa um bocadinho o tempo das pessoas e põe em prática e treina a fala num meio que as pessoas não estão habituadas, que é no rádio. As pessoas estão habituadas a falar ao telefone e não têm problemas, são desenvoltas a falar, mas no rádio parece que há uma certa limitação na fala e basicamente é igual. É igual. E pronto, basicamente o que eu quero dizer é dar um agradecimento a ti, teres implementado um treino e teres trazido o plano 333 e teres convencido uns quantos macanudos a fazer estes treinos, estes exercícios aqui em Portugal. E, hum, e pronto, e basicamente é isso. O treino e o 333 não é de ninguém em concreto, é de todos, é de quem participa e o mantém ativo semanalmente aos sábados. E é isso, e vai para ti. Pronto, e é isso mesmo. Eu agora vou terminar aqui só com uma coisa que muitos podem não se ter apercebido, em que eu sou radioamador desde tenra idade, não lá, já me esqueci disso. Tu és radioamador mais recente, o Luís Lemos também diz aqui CR7 BNR, e o Miguel Franco eu não me lembro. Miguel, tu és radioamador? Afirmativo, é afirmativo. E o Nelson? Não, eu não sou radioamador, não. Epá, tinha que haver uma exceção, caramba. Pronto, havia mais duas estações-chave. Foi o Diogo, da estação Coder, mas ele não usa o Telegram, portanto não dava para fazer a gravação com ele. Eu não sei se ele é radioamador ou não, mas tivemos uma surpresa de que a Estação Castelo, que eventualmente depois haverá um vídeo em separado sobre eles, a Estação Castelo é uma estação que foi montada, portanto a Estação Castelo não existia, eles arranjaram esse nome, não simboliza ninguém, e tinha 3 operadores, penso que depois até foram 4, e é de uma associação de radioamadores que é a ARLC, portanto os radioamadores da linha de Cascais. Portanto, mesmo sendo o 333, o CB, o PMR, uma coisa das bandas livres, nada de radioamadorismo, na verdade as pessoas não são uma coisa ou são outra, elas são o que são. Em CB falam como CB, em radioamador falam como radioamador, mas é tudo rádio. E há um crescente interesse por parte de radioamadores, porque no fundo isto é uma questão de rádio. A maior parte das pessoas tem que começar de alguma maneira porque não se nasce radioamador. Às vezes acontece, mas é raro, só se fosse família. Há um percurso que passa pelo CB, passa pelo PMR 446
E achei interessante neste 6º aniversário uma associação de radioamadores dizer não, nós queremos participar nisto, temos associados que vieram do CB e que participam no plano 333, portanto nós queremos fazer isso para sempre. Eles vão ter a Estação Castelo na associação deles, permanente para todos os treinos do 333, porque reconhecem que é uma maneira de chegar a mais pessoas, que é uma maneira interessante de treinar uma rotina que pode vir a ser útil e no fundo tudo é rádio. Era com isto que eu queria aqui dizer, porque às vezes as pessoas podem dizer são as bandas livres, o radioamadorismo é uma coisa diferente. É tudo rádio, é tudo uma maneira das pessoas fazerem alguma coisa, desde que gostem, desde que reconheçam que tem algum valor e também podem ficar descansados que não são obrigados a fazer isto para sempre. Nós aqui no treino semanal do Plano 333, que pelo menos alguém tivesse contado, já passaram cá mais de 700 estações e algumas a gente já não sabe delas há anos. Porque participaram, já sabem como é, já ouviram. Um dia, se houver qualquer coisa, vão se lembrar de 333, lá vão para o canal 3, a 3 em 3 horas. Portanto, está lá, mas não sentem a necessidade de participar. Portanto, há pessoas que gostam de participar e gostam muito, outras gostam pouco, outras gostavam, mas não puderam. Eu tivemos aqui um macanudo que não pôde participar porque pronto, teve um problema, foi parar ao hospital e ainda está em convalescença. Mas na verdade falou comigo ao telefone. Portanto, a questão é mantermos este contacto, mantermos esta rotina e pronto, terminava aqui o vídeo para já agradecer-vos a todos e também a dizer que o plano 333 é para todos que queiram participar, nem que seja uma vez ou outra, depois de experimentarem se não quiserem mais, mas pelo menos ficam a saber e se calhar gostam, como aconteceu com o Rui Costa, que meteu-se nisto e depois gostou do resto, ficou. Outros se calhar não ficam, vão fazer outra coisa na vida. Pronto, despeço-me de todos e, como eu costumo dizer, para a semana a mais, próximo sábado, lá nos encontramos. Força, macanudos. Obrigado, um abraço. Adeus, até sábado. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado. Até ao próximo. Um abraço. Deixa-me só dizer uma coisa, Miguel. E isto é um grande exemplo da ARLC, é um grande exemplo para as outras associações também, ok? Porque eu tenho. O que eu sinto nisto é que alguém tinha que dar este passo que, e atenção ao que eu vou dizer, na cabeça de muito rádio amador é um passo atrás, que não é. Portanto, alguém tinha que dar este passo para dar o exemplo, mostrar realmente que, ok, podem pisar por aqui, porque aqui não se vão enterrar, aqui não se vão magoar, podem vir por aqui. E a RLC fez isso. A RLC democratizou ainda mais isto das, das bandas livres e das bandas amadoras. Portanto, epá, eu quando tu me contaste, é sério que até se me arrepiaram os pelos dos braços, porque pensei, pá, uma associação de radioamadores e com aquela visibilidade a mostrar que realmente pode conviver nas bandas livres. Isso arrisco-me até a dizer, e como isto não vai para o ar, arrisco-me até a dizer que é uma chapada de luva branca a muita associação que anda por aí. Portanto, talvez isto venha a ajudar realmente a melhorar esta situação em Portugal, ok?